Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com Ana Célia Minuto, a sócia fundadora da Minuto Consultoria, há 10 anos atuando, mais de 10 anos, né, Ana? Atuando na inclusão social de pessoas negras no mercado de trabalho, né? Um desafio que vem sendo cumprido aí todos os dias, né? Sim, olá, gente, tudo bem? Eu sou Ana Minuto, vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher negra de pele retinta, com os cabelos crespos até o ombro. Estou com uma camisa linda, rosa choque, que eu vim só para ver vocês. Atrás de mim tá cinza. Perfeito, perfeito. Ô, Ana, conta um pouco da sua história e conta da onde você veio, como é que você começou a ajudar as pessoas negras nessa inclusão social, né? Tá. Bom, eu sou filha de Maria da Penha Nascimento de Campos, Jesus Benedismo de Campos. Nasci no extremo da Zona Leste de São Paulo, Guaianazes. Em Guaianazes, morei com a minha família e tal, e minha mãe passou por violência doméstica. Então, eu sempre falo um pouco da ancestralidade, porque nós somos o que somos hoje, porque alguém antes fez alguma coisa para que a gente pudesse chegar até aqui. E minha mãe passou por violência doméstica e também por questões de discriminação racial. E aí ela criou algumas organizações e algumas redes de combate à violência doméstica. Então, eu faço isso praticamente há alguns anos, não vou contar a minha idade, que vocês não precisam saber, mas há muito tempo eu trabalho com diversidade, equidade e inclusão. Antes não tinha esse nome, né? Então, as coisas vão avançando, vão evoluindo. Faz mais ou menos 30 anos que eu trabalho com diversidade, equidade e inclusão, principalmente racial, e há 15 anos trabalhando em empresas, trazendo a questão da diversidade, equidade e inclusão como um todo, mas focando em algumas empresas no recorte racial. Então, a minha mãe era ativista, né, ativista social, então ela criou muitas coisas e eu e minhas irmãs acompanhávamos, né, ela nesse processo. E a gente caminhava, então a gente ia para a ONG, a gente ia para a política, a gente participava de passeatas, fazia coisas que os movimentos sociais hoje fazem, mas de forma diferente. Com 17 anos eu fui para o mercado de trabalho, aliás, com 14 anos eu fui para o mercado de trabalho. Com 16, mais ou menos, fui trabalhar com a minha mãe e minha mãe passava por muito racismo. A chefe dela era muito racista. E aí eu decidi que ia ser milionária naquele momento. Falei, não quero isso para mim, não acredito, não dá, tem que ser diferente. E a partir daí eu fui buscando caminhos para poder avançar. Na minha geração, ser funcionário público era o caminho, porque não tinha muitas oportunidades de trabalho para pessoas pretas nas empresas, né? Então, fui funcionária pública, fiz muita coisa e com 24 anos eu fui para a área de tecnologia. Então, sou formada e pós-graduada na área de tecnologia. Trabalhei muito tempo, implantei vários call centers, CSU, teleperformance. Então, trabalhei bastante tempo nessa área. E com 33 anos, minha mãe faleceu. Só que quando eu entrei na área de tecnologia, eu falei, não quero mais saber de pobre, não quero saber de preto, não quero mais saber de problema, tô fora. E aí, só queria ser rica. O objetivo era juntar dinheiro. O objetivo era ser rica, era juntar dinheiro. Mas, com 33 anos, minha mãe faleceu de um câncer arrasador. E aí, a gente tem momentos na vida, e aí, quando eu penso em virada, tem momentos na vida que nós somos obrigados ou obrigadas a se olhar e olhar o que está construindo para a vida, né? Então, o que eu faço hoje, eu fui construída para isso, fui programada para isso. Está no seu DNA. Está no meu DNA isso. E aí, ela faleceu com 33 anos e foi aí que eu fiquei com dúvida se eu continuava tomando conta das ONGs e das coisas que ela tinha, ou se eu continuava na minha área de tecnologia. Fui para as ONGs, fiquei 2 anos como gestora. O propósito falou mais alto Isso, do que... E aí trabalhei na ONU, escrevi projeto para a ONU, escrevi projeto para a Prefeitura de São Paulo, escrevi vários projetos sociais. Só que a gente tem que pagar conta, né? Então, voltei para o mercado de trabalho e quando eu voltei para o mercado de trabalho já não fazia mais sentido. E aí foi que eu fiz um curso de coaching. À época, deixei meu rim na escola. Fiz um curso de coaching, mas fiz um curso de coaching para mim. Né? Não era para ajudar as pessoas, não tinha a mínima intenção. E aí... Fiz o curso de coaching e ele me respondeu 2 perguntas. Por que as pessoas pretas eram tão potentes e não conseguiam avançar? E por que as mulheres também não conseguiam avançar? É óbvio que tem uma questão estrutural muito forte, a gente sabe disso, mas também tem algumas coisas relacionadas a valores, a crenças, relacionadas ao que você acredita sobre você, sobre o seu ambiente, sobre o mundo. E, a partir daí, eu comecei a atuar com coach, mas de forma despretensiosa, atendendo uma pessoa, atendendo outra. E aí, isso foi crescendo,
foi se avolumando e eu peguei... E aí, nesse processo, eu fiz o primeiro processo do Google, né, para as pessoas pretas, estágio, preparar essas pessoas para o processo seletivo. Você prepara, então, uma das suas atividades é preparar as pessoas pretas para o processo de seleção nas empresas. Não tem nada a ver com cota, não tem nada a ver com nada disso. Não. É competir de igual para igual mesmo. E aí, em 2018, eu preparei essas pessoas para esse processo seletivo, então 21 pessoas, e foi assim que a Minuto Consultoria iniciou o trabalho dela de fato dentro de grandes corporações. Então, a gente já atendeu Google, Kimberly-Clark, TIM, atendemos iFood, atendemos várias empresas que fazem esse processo de aceleração de pessoas pretas para dentro da companhia, né? Levando em consideração que nós somos 56% da população, 28% de mulheres negras, e existe todo um movimento para trazer mais pessoas pretas para dentro da corporação, não só por uma reparação social, mas porque dá dinheiro. Exato. A gente tem que sair desse lugar, e eu discuto muito isso. A gente passa muito tempo ensinando, sensibilizando. A internet está aí, vai falar com o pai Google. É pensar o quanto de dinheiro você está deixando na mesa por não fazer o que tem que ser feito. Ana, uma das coisas que você falou, essa questão de você estar na ONG e depois você ter que decidir entre voltar para o mercado de trabalho ou continuar no seu propósito, né? Eu vejo muito executivo que também está cansado daquela vida corporativa, daquela vida maçante e sai para tocar uma carreira empreendedora, né? E é um desafio, né? Mexe lá na entranha. O cara fala, pô, eu vou deixar um salário fixo, eu vou deixar uma estabilidade para me aventurar, né? E aí aventurar com segurança, não é simplesmente aventurar, vai com segurança. Nesse momento de decisão, tua família estava junto, te apoiou, como é que foi? Eu acredito que uma coisa que a gente precisa entender é que a decisão é nossa, né? Embora a minha família estivesse lá, disponível, auxiliando, no final quem paga o preço é você. É uma decisão solitária. É uma decisão solitária. E quando a gente pensa em empreender, o maior desafio que eu tinha sou da área de tecnologia, sei tudo, vou dar conta. Não, vou arrasar no empreendedorismo, vou ficar milionário de um dia para o outro, vai ser sensacional. E, na realidade, não. Quando a gente pensa em empreendedorismo, está muito mais relacionado a lidar com as nossas dores, do não, da frustração. No meu caso, eu tinha um salário, eu peguei aquele salário e investi. No caso de executivos, eles já prepararam a carreira deles, é diferente. Sim. Então, a questão da grana também influencia. Mas se você não tem para você claro o seu caminho, com quem você pode contar, se você vai ter um mentor, se você vai ter alguém para te ajudar, se o que você vai fazer realmente faz sentido ou não, é só dinheiro que vai. Sim. Né? Então, quando a gente pensa em empreendedorismo, é muito mais relacionado essa questão da resiliência, essa questão da escutativa, essa questão de entender que você não sabe, né? Porque é isso. Cada dia do seu empreendimento é uma surpresa nova. É entender que às vezes você faz um desenho maravilhoso sobre um projeto, ele vai ser lindo, ele vai dar certo, e quando você vê, não funciona. E também às vezes ter humildade de chegar e falar, não sei, vou pedir ajuda. E acho que se eu pudesse dar uma dica para o empreendedor, é isso. Entenda que você não sabe nada, que você está num processo de aprendizado e que você vai dar muitas vezes com o cara na porta, com não é possível, não é para você, por que você quer isso? Por isso que ter uma rede de network forte é extremamente importante. Porque essa rede, você pode, através dessa rede, trazer mentores, né, para te ajudar nesse processo, mas também pessoas que vão falar para você, cara, vai por esse caminho ou não vai por esse caminho, faz dessa forma ou não faz dessa forma. Porque é novo. Né? Você trabalhar com entrada e saída é uma coisa. Trabalhar com salário fixo é outra coisa. Eu entro todo mês devendo. A gente nunca sabe. Quem empreende dificilmente sabe o que vai acontecer no mês seguinte. Já é difícil e já era difícil antes, né? Quando a gente tinha menos informação, porque às vezes você montava alguma coisa nova e não tinha tanto concorrente, porque tinha um cara lá, sei lá, no Nordeste fazendo, um cara em Brasília. Agora, com tudo conectado e com tudo mudando tão rápido, a gente não sabe o que acontece daqui 2 semanas. Então, você vê a questão da desoneração da folha, que tem várias coisas que acontecem que você não consegue prever, né? Aí tem que ser flexível, senão dança. Né? Ser flexível e compreender que é um mundo que você não tem controle. Esse é o maior desafio, é você
estar ciente e se adaptar a não ter controle sobre as situações. Porque é isso. Tem dia que você levanta e tá tudo bem. Tem dia que você levanta e tem guerra. Outro dia você levanta e tem pandemia. Outro dia você levanta, estão dizendo para você que você precisa trazer diversidade para sua empresa, senão não vão investir na sua empresa. Sim. Então, assim, são tantas variáveis, são muitas variáveis para empreender, que a gente precisa ter realmente essa questão de sair do controle no sentido de observar tendências. A minha empresa só não morreu porque eu observo tendências. Então, em 2021 e 2020 e 2021 foi aquela loucura para falar sobre diversidade e equidade racial, sobre diversidade por conta de George Floyd e algumas coisas que aconteceram aqui no Brasil. Nós estamos em 2023, a pauta esfriou. Se eu não tivesse minimamente olhando o futuro, né, olhando que essa pauta ia esfriar, olhando as novas coisas que pudessem acontecer, pode ser que esse ano a minha empresa não existisse mais. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse negócio da pauta é muito interessante, porque isso não pode ser algo momentâneo. Não pode ser uma marolinha, não pode ser algo do momento. É estrutural e tem que ser mudado de forma orgânica, gradativa, mas levado a sério. Como é que você vê as empresas encarando isso? Elas estão encarando só como uma demanda ESG que eles têm que cumprir? Eu fiz o curso de BGC, você dá aula lá, eu fiz o curso de BGC, e eles colocam isso, mas eu não sei se é muito mais por compliance do que porque realmente eles acreditam nisso. E eu quero acreditar que eles têm isso como uma meta de verdade, né? E assim, acho que o maior desafio nosso é acreditar em coisas que não estão acontecendo. No Brasil, diversidade, equidade e inclusão não é uma pauta levada a sério como deveria. Por quê? A maioria das pessoas que são gestoras são homens brancos. Eles não sabem o desafio que uma mulher preta passa no país, eles não sabem nem o desafio que a própria esposa passa em relação à casa, em relação à família, em relação a tudo que está acontecendo. Concordo 100%. E, a partir daí, como é que eu posso me sensibilizar com a dor? Quando tem coisas parecidas. Como esse homem branco não tem nada que conecta uma mulher, independente de quem ela seja, que conecte uma pessoa negra, ele não consegue ver essa urgência. Ele não se sensibiliza porque ele não está vivendo aquilo. Ele não está vivendo aquilo. Então, são coisas subjetivas, ele não sabe. Então, por mais que eu conte para você, olha, eu passei por isso, por isso, por isso, você vai olhar para mim e vai falar, vai pensar, tá, mas o que eu posso fazer? Porque você não tem a vivência. Esse é um dos maiores desafios. Por isso que eu acredito que a pauta ela tem que ser... o ISG já existe desde 60, estamos falando sobre isso há muitos anos, mas ele trouxe um novo olhar sobre diversidade, equidade e inclusão que está relacionado a negócio. Enquanto nós acreditarmos que é trazer uma mulher, que é trazer um preto, que é trazer um PCD, que é trazer um LGBTQIA+, que é só trazer pessoas, a gente não vai fazer, porque é desafiador. É desafiador lidar com o diferente. Não é legal você se relacionar sempre com pessoas parecidas com você e, de repente, aparecer uma pessoa preta na sua frente, aparecer um PCD, aparecer um LGBTQIA+, a sua mente já trava. A gente tem um amigo que ele não tem uma perna, um pedaço de uma perna. E a empresa contrata ele para jogar vôlei. Mas é um cara super qualificado. E ele sente... Isso aí é uma coisa até assim, de mau grado, né? Porque... Pô, você está contratando uma pessoa qualificada, colocando ali num canto para jogar vôlei, para cumprir com uma cota que ele tem que cumprir para ser reconhecido como ESG. Isso é uma excrescência. Sim, mas é o que acontece todos os dias e na maioria das empresas. Então, esse é um desafio porque diversidade, equidade e inclusão não está relacionado a negócio, né? Não é um braço do negócio. É simplesmente diversidade, equidade e inclusão. Com a pauta ESG e com a pressão do mercado, algumas empresas já estão fazendo a sua parte. Quer reconhecer, quer entender, quer buscar aprender sobre o tema. E aí, gente, é dinheiro, é sobre dinheiro. Não adianta eu querer conectar com a empresa e dizer a gente vai trazer mais pretos, mais mulheres e está tudo bem. Se não performar, não está tudo bem. A gente está falando de negócio. Então, um dos caminhos, né, é esse processo das empresas entenderem que é negócio. Que quando a gente traz pessoas de recortes diferentes, nós estamos pensando em colaboração, estamos pensando em trazer mais criatividade, pensando em inovação, levando em consideração o que você falou, que as coisas estão mudando com muita agilidade. Então, eu sou da época da tecnologia, quando o primeiro provedor gratuito do Brasil aconteceu, onde a gente só tinha TV e rádio, e quem podia estar na TV e no rádio? Só grandes corporações. Com a tecnologia,
automaticamente ela democratizou a comunicação. O que é isso? O poder da fala. Então, se você hoje faz alguma coisa que não agrada, e a gente vê isso acontecendo com muita frequência, as empresas são obrigadas a tirar os seus produtos do mercado. Sim. Imagine financeiramente o quanto isso impacta dentro da empresa. Então, na pandemia, tiveram várias situações. Não vou citar o nome aqui, mas tiveram várias situações que estão abertas. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que não é sobre mim, não é sobre contratar uma mulher preta. É sobre você trazer diversidade para dentro da sua companhia para que realmente ela consiga sobreviver. Porque é isso. A gente precisa inovar. A gente não vai conseguir inovar com as mesmas pessoas. E tem pesquisas que diz que quando o time é uniforme, por exemplo, só homens, tem uma entrega. Quando traz mulheres, aumenta aí essa entrega em 20 e poucos por cento. Quando traz mais diversidade, aumenta em mais de 30%. Porque quando você traz várias pessoas com vários ângulos diferentes de vida, você tem um caldeirão ali de conhecimento muito mais completo do que uma visão única, com pensamento único, com uma crença e uma verdade únicas, né? Sim, e essa questão, né? A gente está falando, e quando a gente faz inovação, como é que eu posso inovar com as mesmas mentes? Não tem como. A gente precisa de uma inovação como um todo, levando em consideração, principalmente, que a forma da gente comprar mudou. Então, antes nós pegávamos e íamos para a loja física, o brasileiro tinha medo da compra. Via online, com medo de ser roubado, por medo de ser enganado. Aconteceu a pandemia, as pessoas mudaram a forma de comprar. E a pergunta que eu sempre faço para as empresas é se elas estão vendo qual o dinheiro que ela está deixando na mesa. Porque é sobre isso. Quando você traz também pessoas para trabalhar da sua empresa, por exemplo, essa pessoa não consegue se adequar, essa empresa perde 1/3 do salário dessa pessoa. Imagine isso num grande volume. Porque a pessoa não conseguiu se adequar. E aí, quando a gente pensa em depressão, em ansiedade, em burnout, também passa por esse processo. Porque se eu não sou reconhecida como uma pessoa que consegue entregar, se eu passo diariamente por microagressões, se eu não sou reconhecida pelas minhas entregas e sempre estão exigindo muito mais de mim do que do outro, mesmo que eu faça a mesma entrega, levando em consideração que no Brasil as mulheres negras recebem aí 54% do salário de um homem branco fazendo a mesma coisa, você percebe o quanto essa pessoa vai adoecendo, ela vai saindo da empresa. Você falou uma coisa muito interessante, microagressão, né? Quer dizer, aos poucos, aquela corporação, se não tem a cultura, e 99% não tem, elas vão minando a moral daquela pessoa, ela vai minando a confiança daquela pessoa, ao ponto daquela pessoa às vezes pedir para sair, porque não aguenta mais aquele ambiente, ficou tóxico para ela. Mas a gente não fez nada. Pô, você não fez nada grave, você não xingou a pessoa, você não confrontou a pessoa. Mas ao passo que, se aos poucos, como você falou, se dá uma tarefa menos desafiadora para ela, porque você não confia nela. Você põe ela para fazer uma planilha mais simples. Você começa aos poucos e destruindo aquela pessoa, né? Então, isso é muito importante. A microgestão, que a gente usa também, microgestão de executivos e funcionários, é a mesma coisa. Você está acabando com aquela carreira daquela pessoa, né? Então, é muito importante endereçar isso, né? Haja visto o que você trouxe sobre o seu amigo. Imagine como essa pessoa se sente. Ela se preparou para o mercado de trabalho, ela estudou para poder estar fazendo o que ela está fazendo e deixa ela no cantinho. Jogando vôlei. Né? Então é muito. Então, e aí a gente tem um desafio muito sério que no Brasil existe lei, né, para a questão de PCDs. 3% as empresas num determinado porte precisam ter. Elas não conseguem cumprir, elas preferem pagar multa. Sim. E pagam multa milionárias. Por quê? Dá trabalho. Porque você tem que adequar todo o seu ambiente. Porque você tem que começar realmente a ter uma cultura inclusiva. Esse é um desafio. Quando as empresas começam a falar sobre diversidade, equidade e inclusão, elas começam com ações. Elas não olham para a cultura, lembrando que cultura requer anos para a gente transformar. Não é acordei e mudei a cultura. A cultura é um processo longo. E por que a gente tem dificuldade em fazer diversidade, equidade e inclusão? Porque ninguém está olhando para a cultura. Eu simplesmente... Tá olhando para número, né? E a cultura está relacionada aos comportamentos, às ações, o que pode e o que não pode dentro da companhia, está relacionada a políticas. E se essas políticas não possuem informações que colocam regras escurecidas para as pessoas, elas vão continuar repetindo as microagressões. Sim. Então,
com mulheres perguntar com quem ela vai deixar o filho. Numa entrevista, perguntar... Ninguém pergunta para um homem. Como é que você faz para chegar? Você tem filho? Quantos anos seu filho tem? Ah, mas com quem você vai deixar esse filho? Se você tiver que ficar até mais tarde, como é que você vai fazer? Como é que vai fazer? Né? Para mulheres pretas não perguntam como é que eu lavo o cabelo. A minha irmã, ela passou por uma experiência semelhante, né? Ela foi contratada por uma consultoria, auditoria Big Four, e ela chegou na entrevista e deixou claro, olha, eu tenho que pegar minha filha na escola, tal horário. Mas no primeiro dia já desrespeitaram, falaram, querida, aqui não é assim, você tem que ficar... Então ela saiu de um emprego para ir para... Aí ela chegou e falou, ela ficou uma semana e saiu da empresa, perdeu um emprego antigo, saiu e ficou um tempo procurando. Quer dizer, não existe... via de regra, o respeito às pessoas, sejam elas negras ou brancas, mas a questão da mulher é o primeiro, né? Eu acho que é a primeira barreira, né? E o segundo realmente são as mulheres negras, né? E aí, no caso das mulheres negras, nós primeiro somos negras, depois somos mulheres. Esse é o maior desafio. E aí não tem comparação de dor, né? Acho que é uma coisa que cada grupo subrepresentado vivencia os seus desafios. Quando a gente pensa em grandes corporações, eu sempre pergunto se ela vai existir daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Porque parece muito simples. Não, imagina, uma empresa grande não acaba. A Kodak acabou. E outras tantas na pandemia, porque não conseguiram avançar no ritmo. O Starbucks está saindo do Brasil, Sim. Acabou de quebrar. Devendo bilhões para o país. Então, e por que isso? Porque eu não ouvi meu cliente. E por que isso? Porque a gente tem muita concorrência. E por que isso? Quando você toma um café, a nossa forma de tomar café é diferente. A gente não quer aquela band de coisa no café. Eu prefiro ir na padaria, comer um chapado com um pingado, que é o que eu faço há 40 anos, do que ir lá e pegar um latte, não sei o quê, com um pãozinho de queijo mal feito, sem vergonha, pré-fabricado, requentado ali. Não dá para requentar. Né? A gente tem nossos gostos, nossos hábitos, né? E isso tem a ver com cultura. Que é isso. Muitas empresas vieram para o Brasil. Tem a Yellow também, que acabou. Por quê? Porque eu venho para o Brasil com uma ideia pré-determinada de que eu sei qual é a cultura desse povo. Que eu sei o que eles querem. Que eu sei e entrego o que eles estão pedindo. Quando na realidade não. Mas sabe como que eles sabem, eles adquirem esses conhecimentos? Eles pegam consultorias tipo Nielsen, nada contra, mas eles se baseiam muito em relatórios. Mas os executivos não vêm para o Brasil ficar 3 meses andando por aqui, entendendo o que é o Brasil. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Que é um pouco disso, um pouco de cultura, um pouco de história, mas eu percebo que nos Estados Unidos, por exemplo, a população negra ela é muito mais presente. Então, você está num banco de investimentos, você está em Wall Street, em qualquer outro lugar do país, você tem uma equidade maior entre negros e brancos. Não tem essa diferença tão grande. Na sua experiência, que entende bastante disso, qual a razão histórica disso ter acontecido no Brasil, desse gap tão grande ter acontecido no Brasil? Bom, o Brasil tem 523 anos. Nós passamos 74% do nosso tempo no processo escravocrata. Nós somos o último país a abolir o processo escravocrata, 95 anos depois do primeiro país que fez isso. A forma como o Brasil foi constituído foi uma forma onde as pessoas negras só tinham que servir através do processo escravocrata e, a partir daí, tiveram algumas leis que impediram essas pessoas também de avançar. Então, a população negra foi começar a estudar, mais ou menos, 300 anos depois que a população branca. Tá. Para além disso, o Brasil, as pessoas que tomavam conta do Brasil tinham como objetivo acabar após a abolição, acabar com as pessoas negras em 100 anos. Quais foram os caminhos que elas fizeram? Primeiro, através da falta de saúde e da falta de educação. Então, esses foram um dos caminhos utilizados. Uma outra forma é científica. Então, existiam vários encontros internacionais onde as pessoas brancas do país diziam que o Brasil não avançava porque tinham pessoas pretas. Tinham muitas pessoas pretas. E que o plano era eliminar as pessoas pretas. Como fizeram isso? Primeiro, através da abolição, onde você não teve nenhuma reparação. Nos Estados Unidos, foi totalmente diferente. Quando aconteceu a abolição, essas pessoas receberam casa, receberam emprego, receberam... Então, quando você vai para os Estados Unidos, tem várias faculdades.
várias. Faculdades que você fala, meu Deus, Exato. empresários big milionários, Exatamente. né? Porque houve leis de incentivo e leis afirmativas para ajudar essas pessoas, para reconhecer tudo que essas pessoas fizeram pelo país. E para incluir também de igual para igual, né? Sim. Dentro do nosso país, não. Nós fomos simplesmente, acabou a abolição, vamos cada um para o seu lado, a população negra teve de se virar, por isso da favelização, Exato. por isso desse processo da gente estar na base da pirâmide, e houve uma lei que como eles tinham como objetivo branquear o país, houve uma lei para trazer europeus e suas famílias para o país, com direito à alimentação, à casa, a trabalho, a dinheiro para poder investir. E, dentro dessa época, também eram proibidos vir para o Brasil negros e asiáticos. E, para além disso, durante um tempo, tinha uma lei que proibia o casamento entre negros. Você só podia casar com pessoas de outra raça. É por isso que tem muito mulato no Brasil. Por isso que a gente tem muitas pessoas de pele clara, negros de pele clara. Porque a ideia era clarear o Brasil. Tá. E aí, a partir desse processo, eu trouxe pessoas onde eu dei tudo para elas, e para as pessoas negras, nada. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei, né? Isso. Então, para as pessoas pretas, nada. Então, nós somos os primeiros empreendedores do Brasil, mas hoje continuamos também a maioria, mas porque a gente não consegue recolocação no mercado, a maioria de nós empreende por necessidade. Não temos uma educação de base que nos favoreça. Então, quando a gente pensa nesse processo estrutural, ele passa pela economia, ele passa pelo direito. E aí, como é que a gente vai fazendo isso? Como a gente vai deixando as pessoas à margem? Primeiro, mostrando qual é o lugar dessas pessoas. Então, o lugar dessas pessoas não é em grandes corporações. O lugar dessas pessoas não é sendo CIO de uma empresa. Porque, durante mais de 500 anos, foram as pessoas brancas que determinaram. E quando a gente pensa que a primeira lei de cota aconteceu, ela aconteceu a partir de 2012. É muito recente. Então, existe um trabalho muito sério que nós, enquanto cidadãos, independente da nossa etnia, precisamos fazer para que o Brasil seja mais justo. E aí saiu um último estudo feito por uma instituição que diz que o Brasil é o segundo país com maior desafio em relação à mobilidade social, né? O que quer dizer isso? O segundo país mais desigual do mundo. Para além disso, para que você tenha uma renda média no Brasil, uma pessoa pobre, ela precisa de 9 gerações. Mais de 600 anos para você ter uma renda média no Brasil. Está tão abaixo da linha da média da população que ela precisaria de 9 gerações para chegar aonde... Até uma média. Ganhar aí 3, 4 mil reais. 9 gerações, mais de 600 anos. Olha, as cotas elas ajudam, mas é uma coisa que você me falou que ficou marcado, que é o seguinte: a gente tem que atuar na base, ou seja, eu tenho que dar condições, não para... Eu tenho que dar a cota, obviamente, mas eu tenho que dar condições de que essa pessoa que tem a cota ou outras, que elas consigam performar de igual para igual com as pessoas brancas, né? Então, isso passa muito para o treinamento, educação, coaching, mentoria, e é isso que você faz, né? Isso. Quando a gente pensa, a gente fala muito no Brasil em meritocracia. Eu cheguei por mérito. Eu cheguei porque eu fiz o que tinha que ser feito. Eu cheguei porque eu estudei. Mas quantas pessoas estudam? Exato. Quantas pessoas conseguem chegar na faculdade? Então, hoje, a gente, no Brasil, em faculdades públicas, nós somos 50% da população, um pouco mais dentro dessas instituições. Mas quais cursos? Também. Mas passando por esse ponto, embora eu esteja, independente do curso, dentro dessa companhia, eu não consigo emprego. Por quê? Porque o mercado diz que quer pessoas pretas, mas não conhece. Então, porque eu preciso de uma pessoa, eu preciso de uma indicação. Eu vou para um amigo, porque eu não conheço nenhuma pessoa preta. Por isso que eu sempre falo para as pessoas fazerem o teste do pescoço, que é para olhar ao seu redor e ver o quanto você só vivencia pessoas iguais a você. E a maior rede de contatos profissionais no mundo é o LinkedIn. Quantas pessoas pretas você segue? Quantas mulheres você segue? Quantos PCDs você segue? Enquanto você não conversar e não ouvir essas pessoas, você não vai conseguir entender se realmente elas são qualificadas ou não. E aí, quando a gente entra nesse processo,
as mulheres, os pretos, eles estão atrás por uma questão histórica, por uma questão das vantagens serem para os homens brancos e não para os grupos subrepresentados. Sim. Então, é um processo, a gente tem um processo muito sério que é entendimento da história do Brasil. Cada um de nós vive na sua bolha e acredita que tudo acontece a partir de nós. Eu estava comentando isso com um amigo, eu falei, cara, eu estou fazendo doutorado na USP. Eu presto serviço numa empresa que fica ali do lado, eu atravesso a ponte de Uber com ar-condicionado, chego, faço a minha aula, pego Uber, vou para casa. Isso aconteceu ao longo da minha vida inteira. Eu tive colégio pago, faculdade, acabei entrando na USP porque eu tive cursinho. Cara, fui privilegiado pra caramba. Não dá para não. E eu acho que o primeiro passo é quem está ouvindo aqui também reconhecer que você foi privilegiado. Reconheça que você teve vantagens. E ao reconhecer que você teve vantagens, você vai olhar com um olhar diferente para quem não teve. Eu acho que passa por isso também. E é esse processo de você utilizar os seus privilégios para auxiliar outras pessoas. Para o social, né? Devolver um pouco. Né? E aí eu não penso nem no social. Eu penso nesse processo, por exemplo, de mentoria. Eu penso nesse processo de você ser um coaching. Eu olho para esse processo de você bater um papo com um grupo de pessoas e trazer para elas novas possibilidades. O problema quando a gente pensa em diversidade, equidade e inclusão é que a gente sempre vai para o social. Eu vou entregar uma cesta básica, eu vou entregar... Claro. E aí, a gente falou... Eu estava num outro evento, a gente falou sobre a questão do voluntariado no Brasil, né? Nos Estados Unidos, o voluntariado é um valor. Eles dedicam horas. Eles dedicam... Aí estava falando de uma das pessoas estava falando de um advogado que ele investiu mais de 1 milhão de tempo dele para salvar uma pessoa do corredor da morte. Mas o tempo, a gente às vezes não está disposto a dar. Dinheiro ou cesta básica, e o que vale mais é o tempo. E aí o que acontece? Para quem está vendo, fala que absurdo, eu vou investir 1 milhão do meu tempo para fazer uma ação, para ajudar uma outra pessoa, mas para ele é um valor. Aqui no Brasil, o que a gente faz de doação? Roupa velha, brinquedo quebrado. Né? A gente não tem ainda, para a gente, nítido qual é o valor do voluntariado. O quanto você ser voluntário te amplia a sua visão enquanto pessoa, te melhora enquanto pessoa, você faz conexões novas, você faz network novo e tem aquela sensação. Estou fazendo meu trabalho, estou ajudando outra pessoa. Né? E eu não gosto muito desse processo de a palavra ajudar, eu gosto muito mais da palavra contribuir. Auxiliar. Isso, né? porque para mim é o que a gente faz, a gente contribui com uma outra pessoa para que ela possa alcançar o que ela busca. E quando a gente pensa em autonomia, para que a gente não tenha que precisar mais de cotas, de bolsas e etc., a base. Sem educação é impossível. E aí, eu, por exemplo, vou trazer um pouco da minha história para a gente entender se realmente é simples para uma pessoa como eu avançar. Eu tive algumas coisas ao meu favor, que são as facilidades. Eu já tive gente na família que tinha faculdade, uma parte da minha família já era funcionário público, eu já tinha casa própria, né? Então, nunca precisei ajudar dentro da minha casa. Mas eu não tinha ninguém para pagar minha faculdade, tive que pagar. Para minha mãe, para minha família, a cultura e a educação era um valor. Então, a gente estudava, tinha que estudar, não tinha essa. Você pode sambar, você pode dançar samba rock, você pode fazer o que você quiser. Mas, primeiro, estudar. E quando eu pude pagar minha faculdade, eu já estava com 24 anos. E eu entrei numa faculdade de tecnologia, onde a maioria das pessoas tinham 18 anos e moravam do lado da faculdade, na Vila Mariana. Eu morava em Guaianazes, trabalhava em Alphaville, 2 horas de condução, mais 2 horas de Alphaville para Vila Mariana e mais 2 horas para minha casa. Resiliência. Então, como é que eu vou entregar a mesma coisa que aquelas crianças que estavam lá com 18 anos, não tinham nenhuma preocupação, não tinham que pegar condução, não tinham que trabalhar. E reclamavam vão pra entregar. Caramba. Não tem como, gente. Então, a gente precisa muito ter essa habilidade de ouvir histórias. Para quê? Para que a gente comece a minimamente entender quais são os privilégios que a gente tem nesse dia a dia. Então, o fato de eu não ter que ajudar em casa era uma facilidade. O fato de a minha mãe e a minha família ter a cultura e a educação como um valor também muda tudo. Porque tem muita gente que não dá continuidade ao estudo porque tem que ajudar em casa. E não é um valor da família, porque a família precisa comer. Sim. Então, 60% da população, 60 milhões da população brasileira hoje passa por insegurança alimentar. Não sabe se vai ter comida para comer, se vai ter a próxima refeição. Mais de 80% da população brasileira recebe menos de R$3.000.
E o ideal é que essa população, para poder minimamente sobreviver, recebesse aí, em média, 5, 6 mil. Quer dizer, recebe metade do que deveria para ter condições mínimas de sobrevivência, dado que... E também os preços aumentaram demais. Os preços subiram demais nos últimos anos, né? Mas os salários não acompanharam. E metade da metade. Né? Então, quando você pensa em pessoas pretas, isso daí cai aí grandiosamente. Então, não está relacionado a ter mais pretos. Está relacionado a ter um ambiente equânime, mas justo para todas as pessoas. E um dos caminhos, se não for assim, gente, não vai acontecer, são as ações afirmativas. São as ações afirmativas. Ana, antes de voltar nisso, quando a gente fala dessa população gigante, né, de negros no Brasil, as empresas, tem algumas empresas, acho que várias, né, tentando acessar essas populações, porque vislumbram um lucro, que é o que você falou. Mas se eu não conseguir, de certa forma estruturada, fazer com que essas pessoas sejam incluídas, inseridas na sociedade de forma a ganharem dinheiro, isso não é sustentável no longo prazo, porque eu estou oferecendo produto para essas pessoas que elas não têm condições de acessar. Então, acho que também faz parte... essas empresas que estão mirando esses mercados, que são mercados grandes pra caramba, assim como o mercado de empresas estão investindo em populações de favela e tudo mais, para que torne-se o mercado consumidor no longo prazo. Isso parte talvez de uma criação de um sistema, não sei como, né? Eu não sou desse mercado, nesse meio, mas de ações que sejam sustentáveis para que essas populações não demorem 9 gerações, mas que em uma geração ou 2 elas já consigam chegar no mesmo nível, né? Isso passa por ações afirmativas. Passa por ações afirmativas. Como é que e aí que a gente precisa pensar, né? As pessoas pretas movimentam no Brasil 1,9 trilhão. Para algum lugar está indo esse dinheiro. Sim. A pergunta está indo para sua empresa? Essa é a pergunta que as empresas precisam responder. Está vindo para mim? Eu não sei. Porque eu não conheço quem é meu consumidor de fato, eu não conheço o que esse consumidor está buscando, eu não conheço que consumidor é esse, mesmo porque as pessoas acreditam que pessoas negras não compram. Mas eu digo para você que se as pessoas negras parassem de comprar, provavelmente não existia mais país. Sim. São 56% da população, 1,9 trilhão por ano. Né? E quando a gente pensa em ações afirmativas, que está relacionada a cotas, que está relacionada a ações que incentivem a aceleração numa determinada situação. Por exemplo, no caso das faculdades, para pessoas pretas, né? Para que elas possam avançar e ser inseridas nesse mercado e conseguir melhores empregos. Mas isso também passa pelos cursos que essas pessoas estão fazendo. Se a gente pensa em tecnologia, as pessoas pretas estão fazendo história, estão fazendo, geografia, psicologia, estão fazendo geografia. Biblioteca. Economia. Por quê? Porque é o lugar onde essas pessoas se veem. A gente vai muito mais para humanas do que para exata. E quem movimenta o mundo, quem movimenta a grana, são exatas. Mas eu vejo isso. A gente fala na USP que tem boa parte é a população negra ou população de baixa renda. Mas no curso de engenharia, no curso de administração, no curso de medicina, no curso de arquitetura, a grande maioria é branca de escola particular. E aí a pergunta que eu faço é: você tem filha? Ou filho? Não tenho. Tá. Tem sobrinha? Sim. Tá bom. Qual que é o brinquedo que você vê que essa menina brinca? Boneca. Existe uma formação cognitiva. E essa formação cognitiva que diz aonde você pode chegar. E o que você pode fazer, o que é para você. Por que nós temos poucas mulheres na tecnologia, por exemplo? Porque nós não somos incentivadas a estar na tecnologia. Para o menino é dado um jogo. Algo matemático. Para uma menina, é dado uma boneca. Para uma menina, é dado a responsabilidade de cuidar. E para o menino, é dada a responsabilidade de prover. E isso é feito desde quando você é criança. Então, existe uma questão cognitiva também, que é médico. Nunca vi ninguém médico. E engenheiro. Será que eu tenho habilidade cognitiva para poder estar na engenharia? Você já auto-sabota aquele profissional desde criança, né? Então, você tem uma crença limitadora nele, né? Sempre. Então, por que nós não temos mulheres na área de tecnologia? Porque não é falado que mulher pode estar na área de tecnologia. Porque não existe... Hoje tem mais, mas não existia treinamento para mulheres na área de tecnologia. Eu sou realmente disruptiva. Porque eu olhei, cara, e não foi por tecnologia, foi por causa de dinheiro. Eu tinha minhas necessidades, eu tinha meus sonhos, tinha as minhas escolhas.
Foi por causa de dinheiro, não foi por conta da tecnologia. E aí a gente está indo para, a gente está passando, tá indo da quarta para a quinta transformação digital, onde quem continua no comando são homens e brancos. Uhum. Então, e aí a gente vê na pandemia, por isso que é tão importante homens terem consciência do seu papel dentro de uma família. Não é só prover. A mulher, ela investe do tempo dela por semana 12 horas a mais do que um homem no cuidado. Se esse homem minimamente não dividir essas tarefas, no cuidado com a criança, no cuidado com a casa, no cuidado do pagamento das contas, nessa questão logística e operacional, A mulher nunca vai se desenvolver. ela não vai conseguir se desenvolver, porque enquanto... O que faz um homem avançar na carreira? São as suas relações. Então, o homem pega, sai do trabalho e vai jogar golfe. Vai jogar beach tênis, vai fazer 500 milhões de coisas. E o que a mulher faz? Sai do trabalho para cuidar da sua família. Né? Então, toda essa lógica estrutural e estruturante impede que nós avancemos de fato. E se os homens brancos não virem para essa conversa, vai ficar muito mais difícil. Por quê? Eles estão na tomada de decisão. Eles determinam para onde vai esse dinheiro. Eles dizem aonde deve ser investido ou não. Por isso que tanto a B3 e outras instituições, como BlackRock, por exemplo, está determinando para quem ela vai dar o dinheiro. Se você fizer diversidade, equidade e inclusão, você vai conseguir se manter dentro do mercado. Se você não estiver fazendo, sinto muito. Você não vai conseguir receber o nosso dinheiro, você não vai conseguir investimento. Quando você pensa na Bolsa, por exemplo, já tem alguns indicadores relacionados à diversidade e inclusão que é perguntado antes mesmo de você se tornar integrante. Uhum. Então, a gente não vai, infelizmente, a gente não vai fazer porque a gente é humano e porque a gente pensa na outra pessoa como humanidade. Nós vamos fazer por conta do capital. Você vai perder dinheiro, você vai perder emprego, você vai perder sua família, porque sem dinheiro você não consegue manter uma família. Você vai perder o seu direito de ser você, de poder comprar, de poder consumir. E então, é o capital que vai mudar essa questão da diversidade, equidade e inclusão. Mas você acha que, por exemplo, com essa mudança teoricamente forçada para acesso a capital, e muitos fundos estão fazendo isso, isso de ESG, isso na esteira vem uma mudança cultural? Obrigatoriamente. Quando a gente pensa no Vale do Silício, onde eles só queriam pessoas brancas de um determinado lugar, e a demanda começou a crescer, e eles começaram a não dar conta, os indianos tomaram conta, os chineses tomaram conta, porque é isso, você vai ter que trazer mão de obra. Você não tem mão de obra o suficiente para fazer as coisas acontecerem. A gente não tem mão de obra suficiente no Brasil, nem qualificada o suficiente para poder entregar. Você vai ter que desenvolver essas pessoas. Então, uma coisa que era do Estado, a educação e outras tantas coisas, hoje se tornou uma responsabilidade da empresa, porque se ela não investir nesse profissional, ela não vai ter talentos, como a gente diz, talentos, talentos. A gente tem muita gente que não tem condições nem de ser talentos, porque ela está na base. Então, o dinheiro, o capital, você deixar de ter o seu bônus no final do mês se você não conseguir manter diversidade, equidade e inclusão, é que vai fazer as coisas acontecerem. Eu gostaria que fosse o certo a ser feito, eu também gostaria, mas não é uma coisa que está acontecendo, então vai ser pelo capital. Agora, pessoal, assim, para quem está vendo, tem bastante gente que está vendo aqui, que é dono de empresa, trabalha no mercado financeiro. Já que tem que fazer, faz bem feito. Né? Já que tem que fazer, traz a pessoa para o time, treina a pessoa, ou pega o melhor que essa pessoa tem para entregar e utiliza essa pessoa para maximizar o resultado dela para a empresa, não deixa escanteada, né? Traz ela para o jogo, traz ela para a parte do time, né? Utiliza da melhor forma possível, né, Ana? E existe um processo de reconhecimento do que eu não sei fazer. Pessoas brancas não sabem fazer de diversidade, equidade e inclusão porque elas nunca passaram por esse processo. Pois é. Então, as empresas não querem investir em consultorias ou em empresas que possam ajudar elas a avançar, a acelerar esse caminho. Elas acreditam que elas sabem fazer. E aí fica patinando, fica gastando dinheiro e dizendo que o problema é a diversidade, equidade e inclusão. É um paralelo muito interessante. Eu trabalho com reestruturação de empresas e turnaround. Eu consigo, com propriedade, falar o que um dono de uma empresa que está perdendo o seu negócio está sentindo, porque eu já passei por isso, numa empresa minha. Então, eu acho que só quem viveu na pele tem legitimidade para chegar e falar, é isso. Eu sei o que você está passando. E nem só quem viveu na pele, mas quem tem arcabouço para isso. Experiência e também experiência técnica. Porque é isso. Esse é um grande desafio. Você, como pessoa que participa desses processos, você sabe quantas pessoas
que não tem conhecimento técnico nenhum, nem de vivência, estão fazendo fusão de empresa. Sim. Estão direcionando outras empresas, pelo simples fato de achar que sabe por ser uma pessoa branca. Sim. Então, a gente tem aí muitos desafios, e o maior desafio é reconhecer que eu não sei. O segundo é reconhecer os seus privilégios e entender que, através dos seus privilégios, o que você pode fazer para auxiliar um grupo subrepresentado, seja com indicação, seja com recolocação, seja com aceleração da empresa ou carreira. Olhar para a empresa nessa questão cultural, como é que eu faço para fazer essa transformação cultural e por que é tão desafiador? Porque é a longo prazo, não é para hoje, não é para amanhã. A mudança que você vai fazer pode ser que você nem veja. Porque isso vai impactar outras gerações. E está falando mais sobre o tema, né? Porque se você não falar sobre o tema, não investir, não entender a questão estrutural, como é que o mundo vivencia essas experiências, você também não vai conseguir trazer solução e, com certeza, você não vai conseguir inovar, você vai ficar para trás. Ora, e para finalizar aqui, obrigado pelo bate-papo sensacional, é muito importante. Quem está vendo a gente aqui fala, pô, tá bom, eu concordo, eu quero participar disso, eu quero, de alguma forma, fazer parte dessa solução. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é educação. Você precisa conhecer sobre os temas. Você precisa conhecer o que está acontecendo no mercado sobre diversidade, equidade e inclusão, sobre ESG. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho, como nós temos zilhões de empresas, elas são muito diferentes. E aqui eu vou trazer um desafio para a empresa familiar, porque a empresa familiar não está olhando para a diversidade, equidade e inclusão, quase porque ela está com outras necessidades. Não está mirando em bolsa, não está mirando em captação, não está mirando em nada. E aí, no Brasil, nós temos 80% das empresas que são empresas familiares. E aí, como é que você consegue fazer a diversidade, equidade e inclusão acontecer de fato nessas empresas? Então, isso precisa virar um valor, né, para dentro dessa companhia. E ela faz isso através da cultura. Ela vai precisar rever a cultura, ela vai precisar entender onde ela está, onde ela quer chegar, qual o tipo de diversidade que ela quer trazer para começar a organizar esse ambiente, trazer consultorias ou empresas que trabalhem com isso, porque é isso. A gente olha para a empresa, faz um censo, depois do censo entende o que de fato está acontecendo, a empresa a partir daí vai pensar o que faz sentido para ela, se é captar pessoas diferentes no mercado para dentro da companhia, ou se é acelerar a carreira de quem já está dentro da companhia. A partir daí, pensa em planos, né? Quais estratégias eu vou desenhar para que isso aconteça, como é que eu vou monitorar essas estratégias. A partir dessa monitoração, o que eu vou fazer diferente constantemente para que eu consiga atingir esse objetivo. Então, e aí também é importante entender que cada empresa está no momento, está no cenário, está numa realidade. Por isso que é importante ter uma visão de fora do que está acontecendo para realmente pensar em um plano a longo prazo e que gere para a empresa a perenidade. E a Minuto Consultoria, ela assessora esse tipo de atividade. Quer dizer, eu quero por exemplo, ter uma empresa familiar e eu desejo começar a participar disso porque eu acho que é o futuro. Sim. Eu posso procurar uma empresa como a sua e você vai me ajudar, por exemplo, a recrutar, vai entender o cargo que tem ali, as pessoas que têm disponíveis, um banco de talentos. Isso, a gente tem várias formas, né? Tem essa forma da diversidade, equidade e inclusão mesmo, planejamento, que é isso, onde você está, onde você quer chegar, o que você vai precisar fazer para chegar até lá, quais são os medidores e etc. E tem outro que é desenvolvimento. Desenvolvimento voltado a líderes, para que eles consigam lidar com diversidade, equidade e inclusão, então liderança inclusiva. E também tem atividades e treinamentos relacionados a pessoas de grupo subrepresentado, para aceleração de carreira, desenvolvimento. Então, a gente trabalha com mentoria, trabalha com coaching. Para além disso, a gente trabalha nesse processo de gerar material também para as empresas, para que elas tenham material. Então, a gente faz isso faz cursos e treinamentos relacionados à diversidade e inclusão, tanto os gravados quanto presencial. Então, a gente tem uma esteira de serviços para atender as empresas e também recrutamento e seleção, né, com o objetivo de focar em pessoas de grupos subrepresentados ou não. Mas a gente sempre busca trazer pessoas de grupos subrepresentados. São várias possibilidades. É importante que a empresa entre em contato para entender de fato o que ela acontece, para a gente poder fazer minimamente um diagnóstico dessa empresa, para depois ser tomada a decisão. A maioria das empresas acreditam que é só criar uma ação uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, é suficiente para a diversidade, equidade e inclusão. E, na realidade, você está perdendo dinheiro e não está fazendo nada. Perfeito. Perfeito. Ana, muito obrigado pela sua presença aqui no Virando a Mesa. Pessoal, obrigado pela presença aqui também, né?
E, pô, seja bem-vinda nas próximas e outras oportunidades para a gente bater um papo. Eu que agradeço, gente. Acompanhe e divulgue para os amigos, amiguinhas e amiguetes. Bom, pessoal, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.